investidor, eu sou Daniel Carrareto do canal Meu Dinheiro Ativo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Você sabia que o Brasil é o terceiro país do mundo em número de animais de estimação? Nós temos 150 milhões de pets no Brasil. É uma quantidade realmente muito grande e podemos dizer até que temos mais pets do que crianças e adolescentes no nosso país. Isso é algo impressionante. E esse mercado hoje é um mercado que nós já conseguimos acessar, nós já conseguimos investir nele. E para falar desse tema, eu trouxe hoje duas pessoas extremamente capacitadas. Ele, Pedro Svacina, CEO da Plamev Pet, uma das maiores operadoras de planos de saúde pets do Brasil. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com você. E também trouxe para falar sobre esse tema com a gente Rodrigo Fisman, CEO do Grupo Solo, que é uma empresa que controla hoje a B4, que é como se fosse uma bolsa de valores, nova bolsa de valores de mercados emergentes, para empresas que estão em estágio inicial de maturidade e que podem vir a se tornar cada vez mais lucrativas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com você, com o Pedro, conversando. A B4 ela é tipo uma bolsa, mas a gente vai explicar aí para a turma. Legal. E é muito interessante a gente falar disso, porque o Brasil hoje ele é realmente um dos principais mercados pets no mundo, não é isso, Pedro? E aí, Rodrigo, que bom, prazer estar aqui com você. Pessoal, eu gosto muito de comentar que o cachorrinho, a gente convivia com o cachorro no quintal e ele dormia no canil. Hoje em dia ele convive com a gente na sala e dorme na nossa cama. É um mercado realmente exponencial. Eu acho que você comentou na sua abertura do volume de pets. Quando a gente traz para a realidade de cão e gato, são 85 milhões de cães e gatos e 53 milhões de crianças. Então, a gente tem mais criança, tem mais cachorro e gato do que criança e adolescente. Então, só para dar um pouco dessa visão aí para o investidor, que a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Muito bom. E o mercado pet, né, no Brasil, ele faturou 42 bilhões em 2022. Explica para a gente de onde vem esse faturamento tão expressivo, né? E como é que você enxerga hoje esse mercado? O mercado pet, vou falar um pouco do mercado no mundo, ele é de 139 bilhões de dólares, no qual o Brasil ocupa a sexta posição, né, de faturamento, com 4,4% desse faturamento aproximadamente. Os Estados Unidos, a curiosidade, é quase 50% desse volume, só para a gente ver como os Estados Unidos é representativo nesse mercado. E esse mercado ele está ligado a ração, brinquedo, vacinas, veterinário. Então, tudo que é ligado ao cão, ao gato, ao peixe, né, está ligado nesse volume de receita. E quando a gente vai para o mundo pet, no caso de cães e gatos, a gente está falando de quase 8,2, 9 bilhões de mercado do mercado endereçável. Tá? É lá que a gente tem, que seria o segmento vet care, que seria ali os bens que você gasta, né, o investimento que você hoje gasta para cuidar da saúde do seu peludinho, da sua peludinha em casa. Inclusive, o segmento que mais cresce parece que é o de cuidados para pets, é isso mesmo? Exato. Isso foi muito acelerado, Daniel, durante a pandemia. As pessoas em casa conviveram muito mais com seus cachorrinhos e seus gatinhos. Antes, as pessoas tinham aquela rotina de trabalhar. A partir do momento que eles passaram a conviver e ficar em casa, eles começaram a perceber que aquela caminha, o cachorrinho dele fica muito tempo naquela caminha, vou trocar a ração. A tristeza, né, do Covid chamou a atenção para a saúde, então aquela atenção também à saúde do cachorro e do gato. Né? Então isso alavancou muito. É um mercado, então, que a gente costuma falar que não vê crise, não enxerga crise e que cresce valores que são muito acima de qualquer outro mercado. A gente está realmente num momento muito especial de se investir, que é esse segmento, que é o segmento de pet, particularmente cães e gatos. É interessante que nós estamos falando aqui de mercado, de faturamento, de lucro, né? Mas muito mais do que isso, né? Tem um afeto, né? Todo mundo que tem um pet, né? Seja um cão, um gato, ele realmente, ou qualquer outro animal, ele realmente tem um carinho, tem algo especial, nutre alguma coisa muito especial por eles, então é muito importante, sem dúvida, ter o cuidado com eles. Mas, falando de outras coisas, a gente, nesse contexto de mercado,
a gente vê que houve uma ideia de se ter um plano de saúde para pets. Como é que foi isso? Como é que está hoje a empresa, né, que é a Plamev Pet? Queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a lógica do negócio, como surgiu realmente essa ideia e como tem se desenvolvido. Perfeito. Você fez um comentário muito legal, Daniel, realmente dessa mudança cultural. O momento que a gente vive hoje é de uma mudança cultural. Né? Hoje, a gente já, mais de 50% das pessoas, se você perguntar, eles já consideram o cão e o gato da família. Tá? Então, e esse número vem aumentando muito. Então, ele considera um filho mesmo. Né? Eu tenho uma Border Collie, ela dorme na minha cama. E é uma Border Collie, ela é grande. Eu tenho Yorkshire, dorme na minha cama. Então, eu levanto, eu vou fazer as coisas para ele. É um bebê que vai crescer e vai continuar sendo sempre uma criança. Né? Você pode perguntar para qualquer tutor, perguntar se um pet com 10, 12, 14 anos, fala assim, esse cachorro já é idoso. Ele vai assim, não, é meu neném. Né? Então, é uma realidade. A Plamev, então, nasce há 10 anos atrás. A gente foi fundado há 10 anos atrás, a gente refundou a empresa em 2018, tá? Quando nós entramos e alguns investidores e fundo de investimento, tá? E nasceu da dor de tutores que não tinham condições de cuidar de forma integral do seu pet. Então, no caso, diferente dos humanos, o cão e o gato é permitido você fazer eutanásia. Então, que é sacrificar o pet. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Então, muitos tutores tomavam a decisão de sacrificar os seus pets, muitas vezes pelo custo da despesa que iria ter. Né? Então, por isso que a gente fala que o plano de saúde ele salva vidas. Ele salva vidas porque ele viabiliza que o veterinário preste todo o melhor serviço para o tutor, para o pet, e o tutor não se preocupe com isso. Ou seja, quando você leva o seu cachorrinho no veterinário e ele tem plano de saúde, o veterinário pode exercer tudo aquilo que anos e anos ele passou estudando. Ele pode pedir vários exames e tal, sem ter uma restrição do tutor, que às vezes não tem dinheiro para fazer tudo que é preciso. Além disso, você consegue estimular a prevenção. A Plamev tem uma missão de cuidar e dar voz aos pets, aumentando em 3 anos o tempo de vida dos peludinhos. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que nós, humanos, vivemos cada vez mais, através da prevenção. O cão e o gato não falam. Né? A nossa missão é dar voz ao pet. Através do nosso aplicativo, a gente vai falar já dele. Né? Porém, o plano de saúde estimula. Lembra da mudança cultural? Como eu estou pagando o plano, eu levo o pet no primeiro sintoma, muito rápido. Então, o pet está enjoado, eu levo ele logo. O pet parou de comer, eu levo ele logo. Isso salva vidas. E também o pagamento do plano de saúde lembra todos os meses o tutor, ele fala, estou pagando essa mensalidade aqui, está na hora de eu levar o Thor, está na hora de eu levar a Mel no veterinário. Então, o veterinário tem a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce. E aí o pet vive mais. É igual a gente, você não, né, Daniel? Nem o Rodrigo, vocês são jovens, mas eu já tenho um pouquinho mais de 40 anos, eu tenho que fazer check-up todo ano. Para que a gente faz isso? Para que a gente possa prever e pegar uma doença logo no início. Né? E exatamente isso acontece com os pets. E a gente acredita que em muito pouco tempo a gente vai conseguir aumentar o tempo de vida dos peludinhos. E fazer parte de um negócio como esse não é só um ótimo investimento, é também um prazer e uma alegria, porque você vai estar participando de uma mudança cultural e salvando vidas. E inclusive, para além dessa questão aí do cuidado, né, que você já falou, que é muito importante, do afeto, do carinho, eu hoje pude experimentar na prática e fazer a validação da funcionalidade, da importância de um plano de saúde para pets. No grupo dos meus alunos, né, que eu tenho hoje uma série de alunos, centenas de alunos, e uma das pessoas que estão lá, um dos investidores, eles virou para mim e falou assim, esse mês eu não vou conseguir investir porque o meu cachorrinho ficou doente e eu tive que gastar R$800 para fazer todos os trâmites e tudo. E aí eu falei assim, que pena, né? Mas você já ouviu falar em um plano de saúde para pet? Aí ela, eu já ouvi, mas nunca fui atrás, não quis entender. E aí eu até comentei da Plamev Pet. E aí eu sei que vários outros alunos, que não tinham nada a ver com a história ali, porque o grupo tem vários alunos, começaram a comentar realmente, plano de saúde para pet é muito interessante, vale muito a pena, porque você paga ali um valor mensal e consegue fazer vários procedimentos. E eu acho que isso é muito interessante, porque para o investidor, né, não apenas a questão do cuidado, mas também a questão financeira, né?
Porque a gente tem que Perfeito. zelar pela nossa questão financeira. Essa investidora, por exemplo, essa aluna, ela não pôde investir naquele mês, às vezes ela teve que se prejudicar financeiramente, teve uma questão difícil ali. Às vezes, se ela não tivesse o dinheiro, seria pior ainda, né? Porque o animalzinho dela seria gravemente Mas hoje as punido, pessoas né? hoje as pessoas têm cartão de crédito, né? Então eles se endividam. Então o plano de saúde ele ajuda a salvar a vida do pet e ajuda o tutor a não ter uma surpresa. Como funciona? Você me perguntou, ele funciona muito parecido com o plano de saúde humano, tá, investidor? Então, vou investir numa empresa que presta que serviço. Eu tenho uma rede de hospitais, eu tenho uma rede de veterinários, são mais de 1.350 clínicas e mais de 3.000 veterinários na nossa plataforma, uma plataforma aberta. Só que na Plamev, quem escolhe a clínica é o tutor, é você. A gente fala, quem escolhe a clínica é você. Por quê? Porque quem sou eu para escolher o pediatra do seu filho? Quem sou eu para escolher o veterinário do seu filho? Então você leva onde você quiser. Eu tenho a minha cobertura, mas se a clínica que você está acostumado a levar não tem cobertura, não tem problema, você pede reembolso também através do nosso aplicativo. Funciona nessa modalidade, como no plano de saúde humano, você tem algumas graduações, ou seja, determinados hospitais são aceitos, outros não, depende do plano. O valor do reembolso também segue uma regra de negócio, tá? Então funciona nesse modelo. E funciona na dinâmica. Como é que a Plamev Pet ganha dinheiro, Pedro? Através da modalidade de mutualismo, algumas pessoas. Primeiro, 100% recorrente. Quantos empreendedores querem criar um produto de receita recorrente? Não é verdade? Plamev hoje é um produto de receita recorrente e escalável, exponencial, tá? Então, para você que é investidor, você sabe. Se você é empreendedor, você já sabe que é a busca incessante, né? Arrumar um produto que eu consigo que o cliente me pague todos os meses. E a gente lida através do mutualismo. Então, funciona através do controle de sinistralidade. O que é mutualismo? Alguns usam bastante. Então, o seu colega lá, sua aluna, não teria tido despesa nenhuma, aqueles R$800, ela não teria pago, tá? E alguns alunos pagariam a mensalidade e não teriam usado. Então, é assim que funciona, essa é a dinâmica, né? Uma dinâmica sadia e que a gente, olhando sempre a utilização, que é a sinistralidade, a gente consegue oferecer mais serviços e mais coberturas. Então, a dinâmica é um pouco essa, acho que eu acabei, na hora, me empolgando ali no início, não falei, mas funciona muito parecido com o plano de saúde humano. Existem particularidades, óbvio que a gente está falando de pets, né? Então a gente não tem a regulamentação da ANS, que é ligada à saúde humana, né? Então a gente tem algumas flexibilidades e seguranças que a gente tem hoje para você, investidor, né? E a gente tem um controle muito vasto da nossa operação. Mas vou encerrar aqui para a gente surgir mais perguntas aí, né? Não, perfeito. Falando mais para o investidor, né, eu acho que se assemelha muito ao que a gente vê na questão dos seguros e planos de saúde para humanos, como você bem citou, né? A sinistralidade. Inclusive, se eu não me engano, eu vi alguma coisa a respeito da sinistralidade para planos de saúde para pet que é baixa, não é isso? Isso, sem dúvida, é algo vantajoso para o negócio. A sinistralidade, para quem não sabe o que é o seguinte: é o que eu gasto para pagar o veterinário, a clínica, o hospital. Então, isso é o sinistro, é o risco do negócio. Então, você paga R$100 por mês para ter um plano de saúde. No momento que você leva o seu peludinho, né, no veterinário, eu preciso pagar aquele veterinário. Então, isso se chama sinistro. Então, a dinâmica de receita gerada pela companhia e sinistralidade é algo, para a gente, algo crucial no nosso negócio. Porque quanto maior o sinistro, maior o meu risco, menor o meu lucro, né? Então, a gente precisa ter essa balança comercial. E, Daniel, não é que o sinistro do mercado pet é mais baixo. Não é isso. No caso, o sinistro da Plamev é um sinistro mais baixo. Por quê? Porque a gente tem uma modalidade, a gente controla a nossa operação e a gente trabalha muito na prevenção. Então, como a gente estimula a prevenção, tá? A gente consegue ter um controle de sinistralidade de alto custo. Se eu pego uma doença no início, eu consigo tratar aquele pet, é muito mais barato, e o muito melhor é que ele vai ver muito mais. Então, é um ganha-ganha para todo mundo, né? Então, quando você tem lá R$5.000 de cirurgia, que bom que eu não paguei nada, lógico que é bom que você não pagou nada, mas o ideal é que você tivesse feito uma cirurgia de R$1.000, que talvez você fosse só tirar o carocinho. Uma cirurgia de R$5.000 talvez tirou um órgão ou fez algo mais complexo no pet.
Então, por isso que a prevenção é importante. Então, como a gente estimula a prevenção, a gente pega doenças muito no início, né? Perfeito. E aí o tutor, ele aumenta aquela consciência e ele começa a olhar o pet dele de novo. A pandemia estimulou muito essa virada de jogo. Acho que a gente acelerou essa mudança cultural. E para você, investidor, entrar nesse mercado, eu falo que é muito equivalente, aí o Rodrigo pode falar até com mais propriedade do que eu, mas que ele é muito equivalente ao mercado de carros para o Uber. Então, é como se você estivesse entrando no estágio inicial do Uber. Por quê, Daniel? Eu falei para você que o maior mercado do mundo é os Estados Unidos. Né? Quase 50% do faturamento do mercado pet está lá nos Estados Unidos. E apenas 2% de penetração de plano de saúde. Para você ver como a gente está no estágio inicial. Está okay? No início da onda. Exatamente. E 0,5% no Brasil. Quer comentar alguma coisa, Rodrigo? Não, eu acho que tem alguns pontos interessantes aqui sobre a ótica de investimento que você falou. Assim, conectando primeiro com isso da oportunidade no mercado, a gente está falando de um mercado potencial gigantesco, como a gente já comentou nos números, né, mais de 80 milhões de cães e gatos, com uma baixa penetração. E essa questão da baixa penetração, eu tenho a oportunidade de estar com o Pedro em diversos fóruns, conversando com diversos perfis de investidores. É muito interessante ver que, assim, normalmente a média é 70% do público tem pet, só que só 30% conhece que existe, sabe que existe plano de saúde pet. Então, a gente tem efetivamente essa falta de conhecimento e ainda uma baixa penetração, que está muito ligado também a esse movimento natural que vocês dois comentaram sobre como o pet se inseriu na vida das pessoas. Né? Quando o pet, na época que ele morava no quintal, ninguém ia pensar em plano de saúde pro pet, né? Pro pet ali que morava no quintal, saía sozinho, andava na rua sozinho, enfim. Hoje tem casais que literalmente deixam de ter filhos para ter pet. Então é uma outra relação e é natural que esse mercado vá crescendo. Acho que um outro ponto super importante de comentar, eu acho que muitos investidores que te acompanham enfim, eles talvez não tenham noção, Daniel, que o Warren Buffett, o principal business dele é seguros. São operações de seguros. E operações de seguros bem tocadas, quando você tem o gerenciamento de risco, de sinistralidade muito bem tocado, que é muito a visão dele. Eu tive uma oportunidade em 2017 de ir lá para o evento da Berkshire, em Omaha, etc. Exatamente. E conversar com alguns executivos da Berkshire. E eles falam, olha, o Buffett, ele falou, se o risco é alto, no limite, não vende o seguro, fica com... Então ele tem uma visão muito de gerenciar muito bem essa questão da sinistralidade. E aí, fazendo um paralelo aqui com a Plamev, foi uma coisa que chamou muito a atenção para a gente, a capacidade deles de controlar a sinistralidade. Então, você tem aqui dois fatores, né, sob a ótica do investidor, de poder estar num mercado, que é um mercado pet, nesse momento do início da onda, com potencial de crescimento gigantesco, e estar num business, num segmento que, quando muito bem operado, ele é super gerador de caixa, altamente rentável, enfim. Então, essas duas combinações trazem aqui realmente uma oportunidade muito fora da curva para o investidor. É muito interessante porque foi citado aí que o Brasil, por exemplo, é 0,5% de penetração ainda, Estados Unidos 2%, e tem países na Europa, como é o caso da Suíça, que já tem hoje 40% de penetração nesse mercado, então realmente há um espaço muito grande para se crescer, até mesmo se comparado ao momento atual de outros países. Então, acho que isso é muito importante. E Pedro, indo mais nessa linha de falar da Plamev, eu andei estudando e vi que a empresa se multiplicou o seu tamanho por 8 vezes nos últimos 4 anos. Explica melhor para a gente como é que foi isso, o que proporcionou todo esse crescimento, o que realmente trouxe vocês até onde vocês estão hoje. Foram duas janelas de movimento e a gente se encontra na terceira, tá, Daniel? Né, o Rodrigo conhece bem, né? Mas para você que ainda não conhece a Plamev, ela foi fundada lá em 2013. Em 2018 foi a primeira onda. Então, o Grupo Mineiro junto comigo, antes era vice-presidente de uma grande multinacional, conhecia a Plamev e eu fui estudar o mercado. Então, quando eu estudei o mercado, eu falei, meu Deus do céu, é uma oportunidade gigante, né? E eu fiz essa transição, saí do mercado de telecomunicações, mais de 20 anos cuidando de abertura de mercados, né? Eu fiz startup de todas as principais telcos fora das suas
regiões, estão abrindo e trazendo mercado. E então, com o Grupo Mineiro, a gente fez esse primeiro investimento. Construímos todo o sistema do zero, então a gente tem uma operação que ela é 100% da Plamev, tanto de controle de sinistralidade, a operação dentro da casa do veterinário, nosso aplicativo, e a gente fez um grande MVP. Né? A gente testou todos os tipos de canais, todos os tipos de marketing, trabalhamos a marca, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer, é importante para você, investidor, dar um Google aí, pesquisar agora, eu vou falar os nossos principais investidores, depois do primeiro grupo de investidores que entraram comigo, a gente teve um aporte da Fear Capital Health Investment, da Dux e da VS1. Então, se você procurar, a Fear Capital e Health Investment são grandes fundos, a Dux, grandes fundos, que fizeram investimentos em grandes startups, em negócios muito relevantes. Tá? Para que eu não fale aqui, fico falando o nome de outras empresas, importa que você focar na Plamev Pet, mas depois você procura lá, Fear Capital, Health Investment, VS1, para você entender que são grandes fundos e que exigiram um modelo de governança naquela altura, estou falando de 2020, nós apertamos a mão em dezembro. Eu me organizei, demorei 6 meses, Daniel, para a gente poder ter uma empresa 100% regulamentada para a entrada de um fundo, o que facilitou para a chegada da Before, porque a gente já estava auditado pela Grant Thornton, né? A gente já é uma SA e a gente já tem um modelo de governança que não era difícil para mim para implementar. Por quê? Porque a minha vida inteira eu fui executivo. Então, como eu fui executivo, eu sempre tive que dar satisfação de todos os números da empresa. Né? Então, a gente já tinha essa dinâmica e é uma dinâmica que ela é muito sadia, principalmente pelos investidores que entraram. Porque, além de serem investidores extremamente relevantes, eles são também mão na massa. Tá? Então, investidores que colocam a gente em contato com outras grandes empresas. Então, eu tive a oportunidade de falar com muita gente. Ou seja, o que explica a gente crescer 8 vezes é investimento, né? Então, conhecimento, pessoas, né? E o mercado que é exponencial. Então, assim, a gente teve a fórmula, né? Então, investidores com muita experiência em startups, executivos de mercado atuando num segmento exponencial e um mercado que é extremamente relevante. Isso fez com que a gente construísse um sistema operacional que hoje eu consigo lançar um produto, eu consigo fazer coisas com muita velocidade. Né? Eu tenho um sistema de inteligência que eu consigo gerenciar todos os KPIs da empresa, tá dentro? Todos. Eu consigo ver aquele cachorrinho, qual é a idade dele, qual é o comportamento dele. Então, eu sei que o Yorkshire ele vai de tanto em tanto tempo, ele tem esse comportamento. Eu sei a curva do peso daquele pet. Né, Pedro? E isso aplicado na educação. Então, assim, não é para eu poder... Não é que eu não trabalho para não ter sinistro. Não, eu trabalho para não ter sinistro. Mas salvando vida. E não piorando o meu plano. Sim. Então, hoje, os nossos clientes são fãs fervorosos da Plamev. A nossa nota no Reclame Aqui é 9. Né? E a nossa nota nossa resposta ao nosso call center, né, de satisfação é de 9,3. Né? Então, os clientes eles amam a Plamev. Pra você ter uma ideia, a gente, do nosso resultado comercial, 30% todos os meses vem de indicação de outro cliente. Ele indica, então eu indico para o Daniel, eu indico para o Rodrigo, então eles são o que aconteceu hoje, né? Exatamente. Isso sem, Daniel, porque você conhece o negócio. Imagina se o seu... Você tem um SRD e um Golden, que eu sei que você é tio de pet, né? Isso aí. Você imagina se você viver essa experiência com os peludinhos do seu irmão e você viver a experiência de não pagar nada e do veterinário ter a liberdade de trabalhar com todas as ferramentas que ele tem. Nós, muitas pessoas da classe A, classe média alta, provavelmente a gente deixaria, né? Porque a gente pagaria ali no cartão e tal. Mas tem gente que não é porque não quer, porque não pode, não consegue. E o veterinário ele tem restrição para tratar. E diferente do humano, ele não tem o SUS para levar. Então, isso é duro. Hoje, um dos maiores índices de abandono é de pet em veterinário.
Ele sabe que o pet está doente, é caro, ele deixa o pet, diz que vai no carro pegar alguma coisa e vai embora, larga o pet lá, para ver se o veterinário, é um desespero, né? Para ver se o veterinário cuida do cão e do gato dele. Tá? Então, assim, como que a gente cresceu tão rápido? Mercado exponencial, né? Então, cuidar de filho. Esses filhos hoje não têm possibilidade de tratamento no SUS, é só com plano de saúde ou pagando no particular. Grupo de executivos forte, né? Hoje, além de mim, você tem uma diretora, uma CFO e um diretor de marketing e vendas do mercado e investidores muito fortes, ativos e participantes, né? Todos os nossos conselheiros e sócios participam ativamente da empresa para que a gente consiga errar o mínimo possível, não que a gente não vá errar, mas quando a gente erra, ajusta rápido e não fica repetindo o erro, e a empresa cresce muito rápido. Você tem uma ideia, Daniel, para a gente deixar aí para a próxima pergunta? A nossa conversão de vendas, que é a quantidade de leads que eu gero, né, quanto que eu faço a venda, é mais de 20% de conversão. Esse número é muito alto. Já chegamos a fazer 35% de conversão. Uau! Tá? Não é o número médio nosso, você vai ver no nosso orçamento, se você for olhar no detalhe lá, a gente projeta no orçamento 18%. Mas a nossa conversão está maior que essa. Tá? Mas olhando lá, o que você for olhar ali, eu não sei o nível de detalhe que o investidor vai olhar, mas se ele for olhar lá na minha planilhazinha, vai ter 18% e a gente está com uma conversão maior que essa. Tá? Numa Black Friday eu consigo fazer 35% de conversão. Ou seja, de cada 10 clientes que ligam, eu fecho 3,5. É muito alta essa conversão. Isso é por quê? Porque o mercado está pedindo esse produto. Né? Então, Pedro, por que você não vende mais? O Rodrigo falou bem. De cada 10 clientes, só 3 sabem que existe plano de saúde. Então, eu tenho uma construção de... O cara precisa... Plano de saúde para cachorro. Então, tem toda aquela construção de marca, de produto, que a gente... É a desvantagem do momento que a gente está. Mas é uma vantagem porque é um momento maravilhoso. Né? Lembra do Uber? Talvez você já nasceu usando Uber. Mas assim, eu não, eu tive que aprender, eu tive que baixar o aplicativo, eu tive que testar, não é? Então, assim, é uma realidade. Né? Hoje, quando a gente entra aqui, no caso de Minas, é táxi azul ou branco, as pessoas, os meus filhos, eles acham estranho. No Rio de Janeiro, táxi amarelo, né? Táxi amarelo, que carro é esse, né? É um táxi. Gente, é outra cultura, mudou, né? E é para lá que a gente vai nesse mundo aqui dos pets. É por isso que a gente tem um crescimento tão forte e a gente continua surfando essa onda. Mas quando você vê a penetração no mercado endereçável é menos de 1%. Então, é extremamente factível o plano. Então, não é nada que... Não estamos falando aqui de PPT, você vai entrar numa startup, que é uma ideia. Não, a gente já opera, já cresceu e chegamos, né, a 19,5 mil vidas ano passado, vamos fechar o ano com mais de 41 mil vidas. E é aquilo que você falou, né? Uma vez que você experimenta um serviço, você tem a tranquilidade de realmente já ter aquele valor mensal ali no seu orçamento e ter um cuidado necessário ali, é aquilo que você falou, você vai indicar para outra pessoa. Não tem o que falar porque você gostou do serviço, você se apropriou daquele serviço, e aí realmente é uma questão de tempo até essa cultura, essa novidade. A gente chama no marketing de awareness, né? Que é você levar o conhecimento das pessoas, algo que é muito bom. E aí, se chegando ao conhecimento das pessoas, é algo natural de que se faça esses investimentos. Mas Dani, só fazer uma correção aqui. A gente fechou o ano com 23 mil vidas de 2022, eu falei 19,5, mas 19,5 foi a receita, 19,5 milhões. Só para corrigir aqui, né? Ser íntegro no que eu estou falando. E vamos fechar esse ano com 42 mil vidas, 41 milhões de faturamento. Tá? Então, só para corrigir, né, que para você que é investidor é importante, com certeza, você olhar nosso pitch deck lá, olhar direitinho as informações estarem corrigidas aqui. E mostrando a consistência aí da companhia seguindo dobrando, ano a ano, que dá muita confiança na capacidade de execução do Pedro e de todo o time que está ali. É um trabalho bem feito, realmente. E a gente fez uma pesquisa aqui antes, né, e verificou que existe um app, né, ou seja, tecnologia, né. Queria que você falasse um pouquinho da importância, houve até uma dúvida que a gente coletou com alguns investidores antes de fazer aqui essa conversa,
e ele perguntou a importância realmente como a inovação, a tecnologia é utilizada. Chegou até a perguntar quantos desenvolvedores estão no time da Plamev hoje. Comenta para a gente um pouquinho de como vocês lidam com a tecnologia e inovação dentro da Plamev. A Plamev ela é 100% digital. Né? Nosso relacionamento com o cliente ele é 100% digital. Nosso aplicativo, o cliente consegue resolver tudo. Mas lembra que eu falei que a nossa missão é cuidar e dar voz aos pets, aumentando em 3 anos o tempo de vida deles? Como é que eu cuido e dou voz aos pets? Independente se ele é cliente ou não, para você, então, investidor, você tem um cachorrinho, um gatinho, pode baixar o aplicativo. Nosso aplicativo ele foi inspirado em pais e mães de primeira viagem, tá? E você tem todas as referências da vida dele ali. Você pode colocar o pedigree dele, você pode colocar a carteirinha de vacina, todos os pesos dele, desde o que ele nasceu, e você ir acompanhando a vida dele, todos os exames de sangue, a agenda do pet. Então, a gente criou um aplicativo extremamente inteligente, você não paga nada para ter o aplicativo. Sem ser cliente, nada, você pode usar o aplicativo. Você que está assistindo aí, tem um pet em casa, perfeito. Já baixa aí. Qual que é o aplicativo, só para a pessoa pesquisar? É Plamev App. Plamev App Pet. Isso. Perfeito. Tá? Em qualquer loja, seja da Apple, seja do Android. Então, baixou o aplicativo, você vai fazer a carteirinha do seu peludinho, né? Vai ter a fotinho dele lá, se tiver mais de um cachorrinho, 2 e 3, você vai colocar a família toda lá. A gente brinca, o Daniel, tem mãe que fala assim, eu vou fazer para o meu filho humano, porque é mais completo do que... Às vezes, você quer pegar um exame do filho, né? É uma confusão. Né? Mas se você não tiver problema de ver o seu filho ali com a carinha na carteirinha do pet, não tem problema nenhum. Então, o aplicativo, ele tem... Oi. Desculpa até te interromper, né? Imagina. Porque é interessante como realmente o app ele virou um instrumento até mesmo de captação também de cliente, não é isso? Porque você atrai até mesmo quem não é ainda cliente da Plamev. Isso é muito interessante para nós que somos investidores, né? Isso faz parte da estratégia, Dani. O que a gente está trabalhando? Esse aplicativo está com mais de 40 mil downloads, tá? A gente não fez nenhuma campanha de marketing em cima dele ainda, ok? Por quê? Porque o nosso investimento é para trazer cliente novo. Então, ele está com um burburinho de awareness de mercado. Um dica, baixa o aplicativo e tal. A gente tem uma estratégia, tá? Em curso para a gente começar a divulgar. Então, assim, sem divulgar, eu tenho hoje 27.500 clientes na base. Não sei quando, né? Esse número ele cresce todo dia. Então, eu tenho mais de 40 mil downloads. Então, eu tenho mais downloads do que... É uma estratégia de construção de fazenda mesmo, farmer, para eu poder... Um aquário, para eu poder pescar esse cliente depois. Só que é uma relação pura. Por quê? Porque ele só vem se ele quiser. A partir do momento que ele usa o aplicativo, ele passa a ver minha marca, ele passa a me conhecer, ele passa a receber conteúdos e dicas sobre saúde do pet dele. Se você entrar no meu Instagram, no Instagram de Plamev Oficial, você vai ver que eu não falo de venda em nenhum momento. Ok? Por quê? Porque não é o meu objetivo vender ali, o meu objetivo é informar, construir a história para que o cliente consiga conectar com a minha marca. Para no momento que ele pensar na saúde do pet, ele lembrar, a Plamev é uma empresa que, de forma subconsciente, né? Ele vai falar assim, pô, a Plamev, eu tenho dúvida, eu vou lá. E o aplicativo, você tem lá e-book, você vai começar a ter conteúdos regulares lá, vídeos, ensinando como escovar o dente do pet e tal, uma série de informações para que o tutor tenha instrução. Lembra que é uma mudança cultural? Então, eu preciso, inclusive... pegar o tutor, pai e mãe de pet, que não está no plano de saúde ainda, e ele criar esse conhecimento. Eu estimulei muito na pandemia, a pandemia estimulou muito o foco na saúde, não só humana, mas também dos seus filhos pets. Então, isso gerou uma necessidade, um estudo, né? Todos nós estudamos muito, coisa que foi atípico, né? Então, isso chamou atenção para a saúde. Então, as pessoas começaram a olhar o pet de forma diferente, e por isso que acelerou tanto essa mudança cultural. E não para mais. Né? Então, você já tem famílias que são formadas, crianças que nascem já tem o pet antes. Né? Então, é o irmão mais velho, e de fato porque a criança nasce, aquele pet está ali, dorme na cama com ele, e é uma relação realmente de afeto, com uma grande diferença.
Para quem é pai e mãe de pet, sabe do que eu vou falar. O cachorro, o gato não te julga. Por mais que você tire ele de perto de você, dê uma bronca, ele na sequência está ali. Então, eu falo que o pet é o anjo que a criança é até os seus 7, 8 anos, né? Depois, não que a criança deixe de ser, mas começa a ter outros pensamentos, né? Já começa a ter um raciocínio mais humano, né? E o pet não, ele nunca cresce. Então, ele é um coração, é um amor constante. Então, por que não dar uma vida melhor para esse pet? Né? E o aplicativo ele tem esse objetivo. Então, você vai organizar os exames dele lá e tal, e ali, naturalmente, Daniel, o cliente vai ficar curioso, vai dizer, o que é isso? Plano de saúde? Na hora que ele lançar uma consulta lá na agenda para ele ver quando foi a última agenda, quando a última vacina, na hora que ele lança, eu pergunto para ele, Daniel, você gostaria de saber quanto seria o reembolso dessa consulta pela Plamev? Se ele disser sim, eu abro um simulador e ele simula na hora. Se ele gostar, eu convido ele para seguir naquela esteira de relacionamento. Se ele disser não, tá tudo bem. Ele já falou, opa, R$150 de reembolso? Gastei 120, né? Eu gastei 200, às vezes ia ter 150 de reembolso. Ele começa a dizer, opa, o plano de saúde pode ser um bom negócio para ele. E aí a sementinha foi plantada e mesmo que ele não compre, ele vai começar a contar para os amigos. Ele vai falar, cara, esse aplicativo é muito legal. E você sabe por que eu dou voz aos pets? Porque o aplicativo, quando chega uma atividade, o Rodrigo já está até rindo, que ele sabe, ele late-mia. Entendeu? Essa é boa. Então, te lembrando, é como se o cachorro falasse com você, como o gato falasse com você, dizendo, papai, mamãe, está na hora da próxima vacina, precisa me levar para o banho. Então, é assim que a gente dá voz aos pets. De uma forma ilustrativa, e o aplicativo é fantástico, então eu recomendo que todo mundo baixe, nem que seja para ter a sua curiosidade sanada, e se quiser, se você não tem filho pet, pode fazer com o seu filho humano também, que funciona super bem o aplicativo. E acho que para reforçar essa questão da tecnologia e do controle dos dados, etc., assim, tem muito empreendedor que fala, não, eu controlo todos os dados, eu tenho o meu BI e tal. Uma das primeiras vezes que a gente conversou com o Pedro, ele falou, e aí a gente está acostumado a olhar muito o negócio e fala, pô, ele deve ter uma planilha de Excel ali, que fica uma galera imputando número, enfim. E aí ele não, pô, abriu, não é aquela, pô, quem sabe faz ao vivo, abriu ali na hora, você quer ver qual clínica, qual pet meu aqui dos 27 mil, que clínica que ele foi, que horas, o procedimento que ele fez, enfim. Então é super relevante na operação como um todo, assim, o controle, o uso da tecnologia e a capacidade de tornar isso um negócio super, super escalável. Perfeito. Exato. E aí, Rodrigo, você lembrar o pai e a mãe que ele tem que vacinar, o que acontece? Aquele pet não pega a doença. Então, uma vacina que para mim tem 30, 40 reais de custo, salva uma doença e uma internação que ia ficar 3, 4 mil reais. Perfeito. E o melhor de tudo isso não é o resultado financeiro, é que o pet vai viver mais e melhor, entende? Que a essência do que a gente faz é muito incrível. Entende? É um negócio de propósito. É um negócio, é um propósito, é isso mesmo. A gente muda, a gente está mudando o mundo. A gente está vivendo essa participação da mudança do mundo, onde o pet é um integrante da família, onde as pessoas não têm muitas vezes condição de cuidar daquele pet. E o melhor, a cada vez mais, a gente tem mais tecnologia para cuidar da saúde do pet. Então, hoje você já tem ressonância para pet. Você tem uma série de coisas incríveis. UTIs que você pode dormir com o seu pet, cara. É muito legal. Você interna o seu cachorro, você pode ficar na clínica. Isso há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, era impossível. Ninguém vai querer ficar na clínica, não. São quartos, gente. Tá? E eu acho que é esse mundo que a gente está, ele é exponencial e, de novo, né, é no momento inicial dessa curva. Né? E eu acho que para o investidor, né, com investimentos a partir de R$2.000, né, ele pode fazer parte desse projeto, né, e construir dentro da sua carteira de investimento. Aí o Rodrigo e você são muito mais experts para falar sobre isso, mas dentro do risco da carteira, eu acho que faz muito sentido você investir num mercado tão potencial como esse. Né? Inclusive, eu já queria aproveitar esse gancho já que o Pedro deu aí para perguntar para você, Rodrigo, nesse contexto, né, de um mercado
em franca expansão, com baixa penetração ainda, com muito potencial de crescimento, mas que ao mesmo tempo já apresenta resultados muito positivos, em qual momento, né, qual foi a análise realmente que vocês aí no Grupo Sol, na Begin, na Before, fizeram para dizer, a gente quer realmente ter a Plamev aí como opção para os nossos investidores? O que vocês enxergaram de fato e como vocês acham que isso pode agregar para nós que somos investidores? Perfeito, excelente. Assim, acho que um ponto para reforçar é que eu particularmente acompanho o mercado pet há muitos anos aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de ser um conselheiro independente da maior rede de hospitais veterinários pet do Brasil lá em 2017. Então acompanhei esse mercado, o nascimento dos primeiros planos, enfim. E fato é que desde então eu não achava um negócio no mercado pet para investir. A gente olhava, trocava, enfim. Então, quando apareceu a Plamev, a gente se surpreendeu muito com o nível de execução e onde que eles tinham conseguido chegar, porque é um mercado grande, sob a ótica, assim, o que o investidor normalmente busca? Mercados grandes, com alto potencial de crescimento e pouca concentração. Quando ou você tem poucos players ainda atuando no mercado, com baixa concentração, que é o caso aqui, como a gente já falou, né? Baixa penetração. A Plamev é o segundo maior plano pet do Brasil, o primeiro independente, né, que não faz parte de nenhuma seguradora, nenhum grupo econômico desse mercado. Então, isso são atributos que o investidor busca. Outro ponto também que a gente olha é o quanto que aquele negócio, e o Pedro sempre comenta isso, né? O mercado pet é um mercado que não tem crise. E realmente, assim, tenho conversado com muitos investidores que falaram, pô, Rodrigo, mas será que com o momento econômico que a gente está, será que para as pessoas é difícil a pessoa comprar, ou ela não vai cortar essa linha de despesa? Pelo contrário, ela olha para o plano PET exatamente numa ótica de planejamento financeiro, de reduzir um risco potencial no momento que a renda dela está mais contraída, que ela tem menos acesso a crédito para conseguir pagar um procedimento de alta complexidade, enfim. Então, ele é anticíclico nesse sentido, né? De você mesmo com uma queda de renda, etc. Enfim. Então, somado esses atributos, a gente olhou e falou, poxa, é um ativo que faz sentido a gente, como pessoa física, como investidor, faz sentido para a gente investir e a gente adoraria ter esse ativo disponível na Before para que os investidores que estão aí acompanhando a gente, investindo, né, nas empresas que estão entrando na Before, tenham oportunidade de acessar esse negócio também. Para reforçar aqui como a gente realmente tem o mercado chama de skin in the game, né? Que é você estar ali no jogo, correndo o risco. Se vocês olharem nos materiais da Begin, vocês vão ver lá que tem um aporte relevante, R$1,5 milhão da Solum na Plamev. Isso está lá, está registrado os documentos que estão lá na CVM, enfim. Então, realmente, a gente comprou a tese, comprou os executivos, os sócios, enfim. Porque a gente realmente acredita que a Plamev tem todos os atributos para ser o principal player no mercado de plano de saúde pet no Brasil. E mesmo, muita gente também comenta, pô, mas você tem a players relevantes, principal player desse mercado, né, que é um player relevante no mercado de seguros, enfim. Mas ponto tem espaço para você ter 2, 3 planos de saúde pet no Brasil relevantes. É só a gente imaginar assim, a Plamev, quando estiver faturando lá 1 bi, ela vai ter um carocinho assim do mercado como um todo. A gente está falando de um mercado muito, muito grande, então tem espaço para ter a Plamev líder no mercado com outras empresas, e isso também é um checklist ali que a gente segue, né, de olhar, pô, beleza, existe um plano agressivo de crescimento. Tem um sócio nosso que fala, você tem que fazer o teste de insanidade do plano. Quanto que esse plano é factível dentro do mercado, né? Não adianta você falar, não, minha empresa vai faturar 1 bi e você tem um mercado de 2 bi. Você vai, você vai ter 50% de market share, é um negócio muito difícil de chegar. Aqui não, você vai estar faturando 1 bi, você vai ter uma fraçãozinha do mercado, que é um mercado gigante, então é totalmente factível, e aí um potencial realmente de retorno bastante relevante para o investidor. Faço aqui o disclaimer e abrindo parênteses, né? Sob a ótica sua, investidor, você tem que analisar todos os detalhes da oferta. A oferta está disponível na Begin. Lembrando que a Begin é o intermediário, o primeiro intermediário da Before, então ela faz um papel
tipo de uma corretora. Você, para investir em ações no mercado, você não consegue ir direto né, numa bolsa comprar as ações, você precisa passar por uma corretora. A Bigin, ela é tipo a corretora, e aí você se cadastrando na Bigin, você consegue realizar um investimento na Aplamev, que depois dessa oferta pública encerrada ali no mês de julho, as ações da Aplamev vão estar sendo negociadas no mercado da Before, que é o balcão de empresas emergentes 4, que, como eu falei ali no início, funciona tipo uma bolsa. A experiência do usuário é muito semelhante a uma bolsa. Então, é importante, né, aí, seguindo as suas orientações, Daniel, na construção de um portfólio, etc., o quanto que faz sentido para cada um de vocês, investidores, alocarem nessa classe de ativo e dentro da classe de ativo, né, o percentual que você vai escolher alocar na Aplamev. É importante ter uma visão de longo prazo, não é um investimento para você pensar, não, vou sair, mesmo tendo janelas de liquidez na Before, vou sair daqui a 6 meses, não. Pensa numa visão de maturação desse investimento aí para 3 anos, é um prazo razoável de você pensar, olhando inclusive o plano de crescimento que a Aplamev tem, conheço também muitos investidores que estão falando, pô, Rodrigo, mas o mercado, as empresas, na verdade você teve praticamente uma empresa no mercado pet que foi para a B3, né? E o mercado ficou muito amassado. Acho que é importante ressaltar que o mercado de varejo é um outro business, são outras margens, são outros, e aí conecto com o que eu falei aqui no início sobre Warren Buffett, um bom business de seguros ali Estão em operados. classes diferentes, né? Pode notar Exatamente. que o mercado de seguros ele está dentro do setor financeiro. Eu falo muito isso no canal. Exatamente. Então ele é um outro setor, ele é um segmento dentro de um setor financeiro que é um dos mais lucrativos Perfeito. no Brasil historicamente, né? Independente do mercado pet, a gente já tem o mercado de seguros como sendo um mercado muito lucrativo no Brasil, né, Rodrigo? Exatamente isso. E mais do que isso, né? Eu queria até que você comentasse um pouco, até para a ótica do investidor, sobre o valuation, né? Porque a gente teve aí fundos de investimento participando, né, do negócio da Aplamev, mas num valuation em 2021, se eu não me engano, tô certo? 2022. Num valuation semelhante a que nós, investidores, conseguimos entrar hoje. Exatamente. Isso é um outro, assim, todos os atributos, quando você vai escolher, né, decidir investir, você vai olhar mercado, a capacidade dos executivos, dos sócios, enfim. Mas, no final do dia, você tem que equilibrar tudo isso com preço, né? Então, um bom investimento também depende de você estar entrando num bom momento em termos de preço. E aqui foi algo que a gente conseguiu construir aí a 6, 8 mãos com os sócios da Aplamev, com os investidores, que eles deram a oportunidade da gente estar entrando, teve o investimento lá de 2021 que o Pedro comentou, mas no ano passado, em 2022, os mesmos sócios aportaram quase 5 milhões de reais na companhia, num preço, e a gente conseguiu negociar de entrar nesse mesmo preço, né? Então, o preço que todos os investidores estão entrando nessa oferta pública que está acontecendo agora é exatamente o mesmo valuation que a Fear Capital Health Invest, a Dux, a VS1, no ano passado, colocaram quase 5 milhões de reais na Aplamev. Perfeito. E é muito interessante falar também, né, para quem está nos ouvindo aí, nos acompanhando, que empresas realmente que estão emergindo, né, que estão aí crescendo cada vez mais, elas têm um potencial maior de crescimento, mas isso leva um tempo, né? E foi o que você falou. Então, realmente é importante a gente ter isso em mente quando a gente estiver investindo, diversificar o nosso patrimônio, mas eu acredito que fica aí as informações para o investidor que está aqui, ele fazer a sua própria análise. Aqui ninguém está fazendo nenhuma recomendação, tá? É importante deixar isso bem claro, mas que você consiga analisar os dados. Tem o pitch deck, né? A gente vai falar um pouquinho, e tem todas as informações disponíveis aqui para você poder analisar e tomar sua decisão, tanto sobre investir no segmento pet, né, quanto também para investir nessa oferta que nós estamos aqui comentando, não é isso? Seguindo aqui um pouquinho, em relação à regulação do mercado, Pedro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a regulação, porque a gente tem hoje um mercado de plano de saúde para adultos, para seres humanos, né? Porque nós temos seres vivos, que são os animais, mas nós temos seres humanos. E o mercado de plano de saúde ele é bastante regulado, né? Como é que hoje é essa regulação do mercado pet, principalmente nessa parte de plano de saúde? Não existe uma regulamentação, né? Então, hoje, inclusive, a gente
trabalha em aprovar uma nova lei, que está já em curso, onde a gente consegue restringir que qualquer um abra um plano de saúde, tá? Para PET, porque não há uma regulamentação. Então, a gente tem uma flexibilidade, isso é um ponto positivo, viu? Para o investidor que está nos escutando. Por que é positivo? Porque eu posso criar um produto, fazer uma oferta, mexer na minha oferta, sem eu ter uma burocracia gigante para seguir em frente, tá bom? Então, eu posso tirar um produto da minha cobertura, por exemplo. Lógico que a gente tem toda uma preocupação, e eu já falei isso ao longo da nossa entrevista, de que o PET está em primeiro lugar, né? Então, a gente quer dar o melhor para ele. Mas não ser regulado é um ponto positivo para o investidor. E não há, no curto prazo, nenhum movimento de regulamentação desse mercado, tá? Então, o que existe caminhando é uma lei, e essa lei vai proteger empresas que têm um capital social maior. Para quê? Para que, como o Rodrigo comentou, tem poucos concorrentes, né? Ou concorrentes muito pequenininhos, o dono da clínica que abriu um plano de saúde, e aí esse pequeno empresário, muitas vezes pode quebrar. E aí gera uma expectativa ruim, ou seja, o cara que tem lá 50, 500 vidas, ele pode ter um prejuízo muito grande. Porque lembra que eu expliquei que é mutualismo? Então, eu preciso ter muitas vidas pagando e poucas usando de forma relevante, para que eu consiga prestar um ótimo serviço, ter lucro e todo mundo ficar feliz, né? Então, o cliente fica feliz, o veterinário fica feliz, o PET fica feliz e a Plamev tem margem boa para continuar investindo nesse mercado, tá? Então, a regulamentação... Eu acho que é válido, só reforçar nessa explicação, né, Pedro, que existem... porque muita gente também, comparando com o plano de saúde humano, pode confundir as regulamentações. Você tem a regulamentação no humano, né, de ANS, e aí até também conectando com players listados em bolsa, que eventualmente os investidores aqui olham, acompanham, que têm sofrido muito, eles têm sofrido muito pela regulação ANS, que é o que regula a obrigação de cobrir um determinado tratamento, exatamente o que não acontece aqui, que o Pedro estava explicando. E a regulação, que é a mais provável que aconteça, isso a gente foi um processo de análise nosso também, olhando mitigações de risco no setor, enfim, e que a Plamev já estava muito à frente, né, foi a questão e a regulação que vem é a regulação mais no mundo SUSEP, que é exatamente para controlar esse risco sistêmico de mercado, de um player menor, menos organizado, quebrar. Então, a Plamev se antecipou e já em 2023 ela começou a fazer uma provisão de reserva técnica, que é exatamente como uma seguradora teria que operar se estivesse regulada. Então, quando a regulação acontecer, como o Pedro falou, por isso que beneficia os grandes, porque a Plamev já está pronta, já está aderente à regulação. E aí os menores no mercado, naturalmente, vai ficar difícil para continuarem operando, para se adaptar. Então, no final do dia, a tendência é ficar poucos e bons players no mercado, e a Plamev já é um desses players. Para prestar um bom serviço, né, Daniel? Porque nada contra o pequeno e médio empresário, mas é porque o risco desse negócio é muito grande. Então, se ele tem poucas vidas, a chance dele ter um prejuízo e quebrar é muito grande, entendeu? Ele vai pagar uma cirurgia de 15 mil reais? Ah, Pedro, não tem. Tem cirurgia de 15 mil reais. Claro. Com internação, com tudo que acontece, um ortopedista ou alguma coisa. Então, assim, se o cara é pequeno, se ele tem poucas vidas, ele quebra, ele não consegue, entende? Então, a empresa precisa estar capitalizada, ela precisa ter muitas vidas para que ele consiga pagar os veterinários e o ciclo ser positivo, tá? Esse mutualismo então, funcione, né? Exato. E a gente acredita num mundo PET muito parecido com o americano de vidas, né? Então, a gente não acredita e não vai acontecer de ser como no plano de saúde humano, tá? Então, a reserva técnica já acontece, já começamos a reserva técnica esse ano, para que a gente, eventualmente, no envelhecimento de base, que são coisas um pouco mais técnicas, que a gente tem um super controle, planos de ação, isso esteja endereçado e a gente não tenha nenhum tipo de surpresa, e isso está longe disso, né? A gente tem hoje 47% de sinistro, né? Você vai ver nos materiais de 50%, mas a gente está performando com 47%, o que é realmente um dos sinistros
pelo menos a informação que a gente tem de mercado, mais baixos do mercado PET. Isso é muito importante para o investidor, né? Porque reduz o risco ali, né, envolvido. A gente vê no Brasil que até o que é certo às vezes fica duvidoso, mas a gente, quando tem essa segurança, essa reserva técnica que foi comentada, essa antecipação, já prepara para, caso ocorra alguma mudança, né, venha alguma regulamentação, a empresa já está preparada ali para enfrentar esse momento. Muito bom saber disso. E já encaminhando para o final dessa conversa, que foi muito agradável, já quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Eu queria pedir que vocês deixassem as suas últimas palavras, começando pelo Pedro. Para você, investidor, se você quer, como a gente falou aqui vários momentos, investir num mercado que não para de crescer, que não vê crise, e participar dessa mudança cultural, né, transformando esse número de cães e gatos para que eles possam viver mais e melhor, né, e sem dúvida nenhuma, acompanhar a nossa história, olhando o nosso pitch deck, você vai ver o nosso crescimento, vai conhecer os nossos executivos, você vai ver os investidores, para que você tenha tranquilidade que você está investindo não numa empresa que acabou de começar, com um PPT que tem uma boa ideia, não, uma empresa sólida, que ela já vem apresentando resultados e crescimentos exponenciais, e que a gente tem como objetivo de ser a maior operador de plano de saúde PET do Brasil. Então, se você quer, investidor, seguindo todas as regras, lendo todos os materiais, né, lendo com bastante profundidade, mas participar desse crescimento, fica aqui o meu convite, né, o convite para que você invista na Plamev, lembrando e reforçando para você analisar todos os documentos e avaliar, mas que seria um prazer muito grande para nós ter você como sócio. Boa. Rodrigo. Boa, vamos. A gente está aqui, só reforçar, né? Está diante de uma oportunidade única, tá só no começo, oportunidade de investir junto com a gente aqui, Solon, na Plamev, indo para Before, relembrando também, reforçando o que o Pedro falou, leiam todos os materiais, tem tudo disponível lá na página da Begin. A decisão no final do dia é sua, não é uma recomendação. Você tem que fazer um investimento dentro do tamanho do seu portfólio que faça sentido, né? Então, analise esses números certinhos, enfim, olhe o seu portfólio, tá? A gente está 100% regulado pela CVM, tá? Então, a oferta da Plamev é uma oferta pública, registrada na Begin, que é registrada na CVM, a Begin é responsável pela oferta pública, e depois as ações da Plamev vão estar sendo negociadas na Before, que também é regulada pela CVM. Isso é muito importante, né? Porque hoje surgem muitas opções, oportunidades de investimento, mas quando a gente tem a segurança, né, e a certeza de que é algo sério, que é algo que está sendo regulado, está sendo acompanhado, a gente fica muito mais tranquilo para investir. Bom, agradecer mais uma vez a você que ficou com a gente até o final. Vai ter aqui o link na bio para você poder aderir a essa oferta, caso faça sentido para você. E por hoje é só. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.